Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje eu queria falar mais um pouquinho sobre Gog e Magog. Vou indicar sempre, como eu faço, uns vídeos que eu já gravei sobre Gog e Magog. Os vídeos vão estar aparecendo aí na tela. Eu fiz um vídeo sobre Gog e Magog e queria que você assistisse esse vídeo também. Pode assistir só depois desse vídeo, não tem problema. Mas assista esse vídeo também. Vai ser muito importante para o seu conhecimento. O que eu quero falar hoje sobre Gog e Magog é o seguinte, são coisas que eu não falei nesse vídeo. Então você pode assistir esse vídeo e ter eles dois como uma soma. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente, quando Deus usa a expressão Gog e Magog, a gente tem que se fazer várias perguntas. Várias. Por que Gog e Magog? Os irmãos já sabem, a gente precisa ir lá na Tábua das Nações, em Gênesis 10, precisa ver onde se originou esses nomes, precisa meditar um pouquinho sobre tudo isso, mas Deus planejou muito mais além disso. Quando você estuda sobre os filhos dos filhos de Noé, já que foram citados apenas alguns nomes dos filhos de Noé, você precisa olhar com muita atenção para Sem, Cã e Jafé. Por isso que esse vídeo que eu gravei em casa com a lousa, com o mapa mental, é muito importante. Vou falar aqui resumidamente. Você precisa olhar com muita atenção para Sem, Cã e Jafé. Sabe por quê? Porque Deus fez promessas a Sem, Cã e Jafé, envolvendo o contexto histórico de Noé. E essas promessas feitas a Sem, Cã e Jafé, que foram feitas através de Noé, o Espírito do Senhor que estava em Noé, essas promessas têm que ser comparadas com as promessas feitas a Abraão, Isaac e Jacó. Tem que comparar. Deus quer que você compare o contexto histórico de Noé e os seus filhos com o contexto histórico de Abraão e os seus filhos e suas mulheres. Tem que comparar, obrigatoriamente nós temos que fazer isso, para receber revelações. Deus fez uma aliança com Noé e Deus fez uma aliança com Abraão. No fim das contas vai ser a mesma aliança. No fim das contas vai ser a mesma. Mas só que as promessas, elas têm características diferentes. Então é preciso comparar para entender o plano de Deus espiritual sobre todos esses assuntos. Você sabia que o nome dos filhos de Noé estão aparecendo na estátua de Daniel 2 e nos 4 animais de Daniel 7? Alguns dos nomes dos filhos de Noé estão aparecendo. Isso quer dizer que para a gente compreender corretamente, com mais revelação sobre esses reinos que se formariam no futuro, é preciso olhar para Gênesis 10 e também para Gênesis 12. Entre Gênesis 10 e Gênesis 12 vai ter um grande mistério em Gênesis 11, por causa de Nimrod, por causa que Nimrod fez. Nimrod, ele se tornou o rei da Síria, ele é conhecido como rei da Babilônia também, porque ele queria edificar Babel. Então é preciso olhar para tudo isso, irmãos, pode ter certeza. Agora, por que em Ezequiel 38 e 39 Deus usa as expressões Gog e Magog? Por quê? Por que o nome Gog? Algumas pessoas pensam que Gog não é o anticristo. Outras pessoas pensam que Gog é o anticristo. Gog é o anticristo ou não é? A Escritura revela isso? A Escritura revela isso com exatidão. O que a gente se confunde é por causa de Apocalipse 20. É um assunto que eu não vou tratar aqui nesse vídeo e já falo no vídeo que eu indiquei para você. São vários vídeos que eu indiquei para você, né? Através desse vídeo que eu indiquei no começo, eu vou indicar outros, né? Então é o seguinte, quando Deus usa a expressão Gog e Magog, está envolvendo muitos assuntos espetaculares. Vou dar um exemplo para vocês. Como que Deus tem coragem de querer revelar o futuro para a gente usando nomes antigos? Como que Deus tem coragem de usar nomes como Gog, que na verdade nem aparece na Bíblia? Aparece só algumas vezes, né? Mas e a origem dele? Não tem. Por que Deus usa nomes como Gog, Magog, Gomer, Tubal, Meseque? Como que Deus vai querer revelar o futuro para a gente usando nomes antigos? Só uma pessoa pode fazer isso. Eu digo uma pessoa no modo figurado de falar. Só alguém que é presciente, que é poderoso para ver o futuro, que tem o poder de decretar as coisas na base da sua presciência e tem o poder de planejar tudo, que pode falar dessa maneira. Só um Deus presciente que enxerga o futuro
que pode usar os nomes antigos para nos revelar o futuro. Então Deus planejou o seguinte: 3 pontos. O primeiro, a profecia. Deus planejou que a gente olhasse para a profecia em primeiro lugar. Segundo ponto, Deus planejou que a gente olhasse para a geografia. Terceiro ponto, Deus planejou que a gente olhasse para a história. São 3 pontos. Você pode colocar a geografia em segundo lugar e a história em terceiro, ou a história em terceiro e a geografia em segundo. Mas primeiro lugar é a profecia. Porque é dali que a gente começa a montar as coisas. A gente não consegue enxergar nada e montar quadro nenhum se a gente não olhar para a profecia. Se a gente olhar para a história e para a geografia, a gente já consegue entender muitas coisas. Tem muitos professores no YouTube, tem canais ótimos que eles estudam sobre a origem dos conflitos no Oriente Médio e eles acabam usando partes da Bíblia e partes do Alcorão como fontes históricas e acabam entendendo a origem dos conflitos. Eles conhecem que através de Ismael acabou se originando o Oriente Médio, esses países do Oriente Médio, que obedecem ao Alcorão, tem Alá por único Deus e Muhammad seu profeta. E eles sabem que através de Isaac se originou o povo de Israel. De Isaac vem Jacó e de Jacó as 12 tribos. Eles conhecem isso, olhando apenas para a geografia, para a história e olhando parcialmente para as profecias. Só que como eles não conseguem entender as profecias, eles ficam perdidos no que vai acontecer no mundo. Mas para a gente é revelado essas coisas. Então como que eu vou entender o futuro olhando para nomes como Gog, Magog, Meseque, Tubal, mas qual? Persas, etíopes, está tudo em Ezequiel 38. Você percebe que nós estamos bem perto do fim e foi há pouco tempo que Deus permitiu a internet? Isso é para a gente observar. A internet não foi permitida por Deus somente para a gente ficar assistindo vídeos no YouTube, somente para a gente ficar assistindo novelas no YouTube, somente para a gente ficar assistindo seriados, filmes, ou para o mundo adquirir certo conhecimento. Deus sabia que tudo isso ia acontecer, mas a internet foi permitida por Deus para que a gente pudesse ver com os nossos olhos o cumprimento das profecias, para que a gente pudesse estudar, pesquisar todos esses assuntos e também para que a gente pudesse se conectar com vários irmãos de várias nações. Foi para isso que Deus permitiu a internet. A internet pode ser usada tanto para o mal como para o bem. No nosso caso, nós temos que usar ela para o bem. Então, falando sobre Gog e Magog, não é? Por que nós precisamos estudar as profecias? Não precisa nem de muita explicação. Sem profecia, sem revelação. E por que a geografia? Quando você estuda geografia, pelo menos um pouquinho, todo professor de geografia ele vai ter uma porção da história. Só que o foco é na geografia. E todo professor de história, ele vai ter uma porção de geografia, só que o foco é na história. Como é que um professor vai estudar história sem olhar a parte geográfica? Como que um professor de geografia vai dar aula de geografia sem tocar na parte histórica? Só que cada professor foca num ponto. Por isso que a geografia e a história são importantes. E nós precisamos comparar a geografia histórica bíblica com a geografia atual. Deus deixou isso para que a gente estudasse. Como é que eu vou estudar a profecia que me revela o futuro sem conhecer a geografia antiga e sem conhecer a geografia atual? Então é preciso de gastar um tempinho nessas coisas. Para quem não está acostumado a estudar isso, a procurar mapas, a pesquisar lugares, você vai precisar de gastar um tempo pesquisando tudo isso para você entender bem sobre Gog e Magog. Então, irmãos, eu vou explicar rapidamente por que Gog é o anticristo. Vocês vão compreender isso. E depois você somando com outro vídeo, vocês vão entender por que Gog e Magog acontece antes do milênio também, e não somente depois do milênio. Tem profecias que têm duplo cumprimento. Elas se repetem, mas você tem que olhar o sentido original disso. Tem pessoas que usam isso que eu acabei de falar para assuntos negativos, para assuntos que vão contradizer a verdade bíblica. Mas existem profecias de duplo cumprimento. Gog e Magog é um caso delas. Por que você acha que existe 2 vezes profetizado Gog e Magog? Deus falou tudo o que tinha que falar em Ezequiel 38. Para que reiniciar a profecia em Ezequiel 39? Se bem que a gente não precisa olhar para capítulos, mas Deus praticamente reiniciou a profecia.
Só que aí quando Deus reinicia a profecia em Ezequiel 39, ele fala algumas coisas diferentes, acréscimos adicionais. Então, somando com esse meu outro vídeo, você vai entender isso que eu estou falando. Não dá para explicar tudo ao mesmo tempo, né? Agora, olhando para Gog e Magog. Gog, ele é príncipe de Meseque e Tubal. Fala Gog e Magog, né? Mas vamos olhar para essa parte. Ele é príncipe de Meseque e Tubal. Gog é chamado de príncipe. Todos os outros nomes que vão aparecer depois de Gog, ele é príncipe. Entendeu, irmãos? Todos os nomes que vão aparecer depois de Gog, ele é príncipe. Presta atenção. Em Ezequiel 38 a gente tem Gog, um príncipe. E a gente tem povos que seguem esse príncipe. Isso lembra de alguma profecia? A gente não está vendo o príncipe? Esse príncipe que há de vir, que está em Daniel 9, ali está ele. Veio em Ezequiel 38 e 39. E ali está o seu povo. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Gog é um príncipe de povos e nações. E Deus usa expressões ali. Todos eles junto contigo. Falando de Gog. Em Abacuque, eu já tenho falado disso nos profetas. Tá vendo esse vídeo que está aparecendo aí na tela? Você deve assistir esse vídeo também. Esse vídeo é muito bom para somar com esse. Então em Abacuque nós vamos ter um homem que ele tem o poder de juntar as nações debaixo do seu poder. A alma dele é como Sheol, como o inferno, cuja morte não se farta. Então a gente vê a morte e o inferno nesse personagem de Abacuque. Lembra do anticristo ou não lembra? Ainda mais quando eu sei que Deus deu essa visão para Abacuque respondendo uma pergunta que ele fez no início do seu livro. E essa visão, Deus disse que ela é para o tempo determinado do fim. E ela é tão importante que Deus falou para Abacuque: escreve em tábuas, escreve bem grande. Até aquele que vai passar correndo vai poder ver isso. Então essa visão, ela se apressa para o tempo do fim. Essa expressão, tempo do fim, determinado para o tempo do fim, está em Daniel 8, falando do chifre pequeno. É o anticristo. Então em Abacuque nós temos essa informação. Em Naum nós temos a informação de onde ele sai. De Nínive. Eu já expliquei isso no vídeo, né? Nínive hoje existe. Como que Nínive existe? Nínive ele está no norte do Iraque, do atual Iraque, que é a antiga Babilônia. Fazia parte do reino assírio também. Partes da Babilônia fazia parte do reino assírio. Então é muita informação que a gente tem que cruzar e a gente tem que meditar, porque os mapas nos mostram isso. A história geográfica bíblica nos mostram isso. Então quando Deus mostra para mim e para você na profecia Gog, príncipe, chefe, cabeça, está falando de um príncipe que haveria de vir, e ali ele veio naquele momento. E os povos que estão com ele é os povos que ele junta com a sua boca arrogante, como diz Abacuque, como diz Daniel. O chifre pequeno tem uma boca arrogante. Então a gente tem que somar esses profetas. Em Daniel, o príncipe que há de vir, ele é contra Deus, contra tudo relacionado a Deus. Em Ezequiel nós temos um príncipe que está profetizado no futuro, que ele haveria de vir nos últimos dias. A expressão últimos dias, depois de muitos dias, é uma expressão para o nosso tempo, não é uma expressão para depois do milênio. É por isso que Deus fala: depois de muitos dias você será visitado. Nos últimos dias hei de te trazer contra a minha terra. Olha, tudo isso é aleatório? Os últimos dias, na palavra de Deus, você tem que criar a conexão, como Deus mesmo criou. Essa expressão últimos dias, que está em Ezequiel 38, ela vai estar em Daniel 2 e em Daniel 10, relacionando ali os pés da estátua com a explicação de Daniel 8. Quando eu falo dos pés da estátua, eu estou falando dos 10 dedos que está em paralelo com os 10 chifres da besta de Daniel 7, do quarto animal. E essa expressão últimos dias, ela está tanto em Daniel 2 como em Daniel 10.
vai aparecer em outros lugares, como em Oséias 3, e volta a aparecer em Ezequiel 38. Deus está dando localizações para a gente, está criando conexões. Não é para a gente desconectar isso. A gente não pode desconectar o que Deus está conectando, entendeu? Senão nós vamos conectar coisas erradas e Deus vai desconectar o que a gente está conectando. Porque o que Deus conectou está conectado corretamente. Agora, se a gente quiser desconectar o que Deus conectou, Ele vai deixar a gente desconectar. Mas depois Ele levanta irmãos, levanta seus servos para desconectar o que você conectou errado. Então a gente tem que prestar atenção nisso. Então, irmãos, eu já tenho mostrado nos meus vídeos que o anticristo ele sai do Iraque, de Nínive. Se a profecia diz que é de Nínive, é porque é de Nínive. Ele vai colocar o seu trono na Turquia. As profecias não podem se contradizer. Isso eu expliquei com mais detalhe nesse vídeo que eu indiquei para você. Então o anticristo, ele sai da antiga Babilônia, atual Iraque. No Iraque tem um lugar chamado Nínive, Ninawa, e em Ninawa tem 3 principais cidades, e uma delas é Mossul, capital do Iraque. É dali que sai o anticristo, porque lá em Mossul está a antiga Nínive. Então, geograficamente falando, o anticristo sai da Nínive, né? Atual Iraque. E Nínive era a capital da Síria. Por isso que a gente tem também o rei da Síria, principalmente o rei Senaqueribe, como figura do anticristo. A gente tem também Nabucodonosor como figura do anticristo, porque ele era rei da Babilônia. A gente tem também Antíoco Epífanes como figura do anticristo. E Antíoco Epífanes saiu da linhagem dos Seleucos, que conquistou a Síria, a antiga Síria. Então, todo lugar que a Bíblia aponta a saída do anticristo, através de contextos históricos, Deus está apontando para um só lugar, para a Síria. Então veja bem, se eu olho para a Escritura e vejo Gog como figura do anticristo e diz que ele é da terra de Magog, isso tem que coincidir. Deus está dando um ponto de localização para você. Por que Deus fala Gog da terra de Magog? Agora dá para entender pelo menos o início do porquê o anticristo é chamado de Gog. Gog da terra de Magog. Se ele sai da terra de Magog, nesse ponto da Escritura, em outros pontos, ele sai do Oriente Médio, ele sai da Síria, tem que coincidir Magog com a Síria. Quando você for procurar a localização de Magog, na palavra de Deus, você vai ver que a maioria dos mapas colocam Magog no norte de Israel. Alguns colocam no nordeste. Então, há aí uma divergência entre o local exato. Mas se você pegar o mapa do mundo, você vai ver que Deus vai eliminar toda a parte ocidental do mapa. Vai eliminar o sul e vai deixar só ali o norte e o nordeste. Aquele ponto aceso. É daí que sai o anticristo. Então, isso não é contradição. Alguns colocam no norte, outros colocam no nordeste. Por quê? Porque Magog, primeiro você tem que olhar para ele como um dos filhos de Noé. E depois você olha para nações. É igual olhar para a Síria. A Síria é Ashur. A Síria é descendente de Sem. Ele é um homem descendente de Sem. E depois vira uma nação. Ele conquista uma parte do mundo, que futuramente seria o norte de Israel, o norte e o nordeste, e aí ele se torna um reino contra Deus. A Síria, descendente de Sem, se torna um império contra Deus. Mesma coisa que você olhar para Misraim. Misraim, primeiramente, é um homem filho de Cã. Um homem só, filho de Cã. Este homem vai, conquista uma porção da terra e ali gera uma nação. Acaba saindo o Egito daí. O Egito, na sua Bíblia, é Misraim. E você pode ver que o Egito está no sul de Israel. Então o Egito, esse Misraim, conquista uma parte da terra que futuramente seria o sul de Israel. A terra de Israel está no centro do mundo, para mostrar que é o lugar mais importante do mundo. A terra de Israel é o centro de todos os pontos cardeais. Você faz todos os cálculos da palavra de Deus através da terra de Israel. Norte, sul, oeste, leste, tudo a partir da terra de Israel.
Você tem que olhar sempre para a terra de Israel. A terra de Israel é a figueira. Um dia eu vou formar um estudo sobre a figueira também. Ou seja, você tem que estar de olho ali, nesses lugares. Olhar para a figueira e para todas as outras árvores. É isso que a gente tem que fazer. Então por que você acha que Magog está ali no norte, nordeste de Israel? Alguns querem colocar, alguns mapas, né? Querem colocar Magog lá no extremo norte, querendo dizer que é Rússia. Coloca Gog lá também. Mas a Rússia está no nordeste de Israel. A Rússia vai fazer parte do anticristo também, do reino do anticristo, mas não vai ser ela o império dele, o que vai dominar. Não vai ser ela. Está revelado na palavra quais são os reinos que vão dominar. Eu não estou descartando a Rússia dos reinos que vão seguir o anticristo, não estou descartando nenhum dos reis do Oriente. Estou descartando os reis do Ocidente, os do Oriente não. Mas o rei, o príncipe que domina todas as outras nações, ele é o anticristo. E as outras nações, os reis da terra, são os 10 chifres. Aí pode estar a Rússia. Mas Rússia não vai ser o país que vai comandar todos os outros exércitos, não. Não mesmo. Então presta atenção nessa parte. Você vai ver que Magog está no norte, nordeste de Israel. É ali que coabitou Magog. É ali que colocou a sua tenda e conquistou as ilhas das nações, como está em Gênesis 10. Mas ali futuramente seria onde estaria o Império Assírio. Entendeu? Agora veja bem, você sabe que Nimrod, de Cã, descendente de Cush, filho de Cã, ele foi na Síria e edificou Nínive. Foi exatamente isso daí que fez com que ele se tornasse uma tipologia do anticristo, porque ele quis contradizer tudo que Deus ordenou. Então, a gente vê que a Síria, se ele foi na Síria e edificou Nínive, e a Nínive fica no norte de Israel, nordeste de Israel, né? Então quer dizer que a Síria estava ali, norte, nordeste de Israel, Ashur. Mas ali também estava Magog. Sabe por quê? Porque Deus ordenou para os filhos de Israel: habite Jafé nas tendas de Sem. Cã, não. Por isso que Cã, que gerou 4 filhos, Cush, Misraim, Put, que é Egito, Líbia, Etiópia, por isso que eles coabitaram o que seria o sul de Israel no futuro. Sul, sudeste, ali está Líbia, Etiópia, o Egito está no sul, ou seja, eles não estão nas tendas. A princípio eles não foram para as tendas de Jafé e nem para as tendas de Sem. Agora, Jafé estava nas tendas de Sem, literalmente falando, porque é claro, há uma promessa espiritual maravilhosa sobre essas coisas, que eu explico naqueles meus vídeos de Sem, Cã e Jafé. Mas, a princípio, eles tinham que obedecer o que era revelado para eles. Então a gente vê Magog, filho de Jafé, habitando nas tendas de Sem. Porque a gente vê Magog no mesmo território de Ashur, de Assíria, da Síria, entendeu? Então a gente vê Jafé nas tendas de Sem. Agora lá onde está Magog, onde estava Magog, futuramente seria o Império Assírio. Dali que saiu no rei Nabucodonosor, dali que saiu o rei da Síria, que é usado com mais poder como tipologia do anticristo, e é dali que saiu Antíoco Epífanes, porque os Seleucos dominaram aquela região depois da divisão do Império Grego. Ou seja, todos os pontos coincidem em um só local, no norte, nordeste de Israel. O Iraque ele está no leste, certo? Só que o atual Iraque hoje é a antiga Babilônia. A antiga Babilônia não era somente o atual Iraque. A geografia muda um pouco. O que você conhece hoje como Turquia, norte de Israel, Turquia, antiga Constantinopla. E o que você conhece hoje como Síria, Irã, Iraque, que está no leste de Israel, pegando um pouquinho do nordeste, isso era o antigo Império Assírio. É por isso que Deus tem que usar o reino da Síria como tipologia do anticristo, porque é dessa região. Agora, quando a gente vê a expressão Gog, da terra de Magog, quer dizer que Gog é o anticristo. Por que esse nome? Só para rimar com Magog? Não, porque ele vem da terra de Magog, então ele recebe o sobrenome resumido da terra. Assim como a terra antigamente recebia o nome dos personagens, Deus fez ao contrário, o personagem recebendo o sobrenome da terra, para a gente confirmar a localização dele.
Gog, anticristo da terra de Magog, norte e nordeste de Israel. Entendeu? E quais são as nações que habitam hoje no norte e nordeste de Israel e ao leste? É a Rússia? É a Rússia que tem um livro chamado Alcorão, que tem um Deus chamado Alá? É na bandeira da Rússia que está escrito: não existe outro Deus senão Alá e Mohammed, seu profeta? É na bandeira da Rússia ou na bandeira da Arábia Saudita? É na bandeira da Rússia que está escrito Alá é grande? Ou é na bandeira do Iraque? A Rússia tem um livro desafiando a Deus? Porque essas bandeiras estão desafiando diretamente as Escrituras. Deus falou em Isaías 43, para as duas casas de Israel: vós sois minhas testemunhas, não há outro Deus além de mim. E ainda Deus fala para elas, para as duas testemunhas dele: não temas, há outro Deus além de mim? Por isso vocês são minhas testemunhas, porque elas vão testemunhar isso. E aí hoje nós temos países que têm um livro dizendo que o Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles há é Alá, o único Deus, e Mohammed, o seu profeta. E para a história ficar mais dramática ainda, Jesus é um profeta. Só que ele é um profeta menor que Mohammed, que se casou, teve filhos, não morreu pelos pecados de ninguém e ascendeu aos céus vivo e ainda vai voltar nessa terra para condenar os idólatras e para atuar junto com Mahdi por 7 anos. Então só não vê essas coisas quem não quer mesmo, porque são muitas evidências, não é? Palavra de Deus, profecia, confirma de onde vem o anticristo, do Oriente Médio. Geografia, confirma Oriente Médio. História, confirma Oriente Médio. Por isso que se você desconectar o que Deus conectou, Deus vai levantar pessoas para desconectar tudo que você conectou errado. Muitas coisas que os adventistas conectaram vão ser desconectadas. Muitas coisas que alguns irmãos estão conectando vão ser desconectadas. E se as coisas que eu estiver falando estiverem erradas, Deus vai levantar pessoas para desconectar o que eu estou conectando. Porque Deus vai deixar conectado somente o que Ele conectou. Então por isso que a gente tem que tomar cuidado para confirmar, dar testemunho do que Deus conectou e desconectar o que Deus não conectou. Ok, irmãos? Então eu vou terminar esse vídeo aqui. Espero que vocês tenham entendido. Assista aos vídeos que eu indiquei. Não esqueça de dar o joinha no vídeo, se inscrever no canal, compartilha ele no Face aí para as pessoas conhecerem isso. E a gente continua no próximo vídeo, ok? Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus.